Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105. Aqui, no canal Palavras de Vida Eterna, seguimos juntos no propósito de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 5 horas da manhã, um novo vídeo com a Bíblia falada na versão Nova Almeida Atualizada. Plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia. Sábados e domingos, média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Não se esqueça! Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Agora, vamos para a leitura do dia. O livro de Números. Números é o 4º livro da Bíblia e contém 36 capítulos, 1.288 versículos. Sobre o que vamos estudar no livro de Números? O livro de Números registra a jornada do povo de Israel pelo deserto, desde a preparação para entrar na terra prometida até a rebelião e a disciplina de Deus. É um livro que mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mas também revela a tendência do povo à dúvida e à desobediência. Principais temas do livro de Números. O censo de Israel. O livro começa com o censo dos israelitas, revelando a organização do povo para a jornada. A preparação para a jornada. O povo é preparado para partir rumo à terra prometida, com uma clara organização do acampamento e da ordem das tribos. A rebelião e as consequências. O povo de Israel frequentemente se rebela contra Deus, enfrentando consequências, como a proibição de entrar na terra prometida após a falta de fé ao explorar Canaã. A fidelidade de Deus. Mesmo diante das falhas humanas, Deus mantém sua aliança e cuida do povo, fornecendo maná, água e orientações durante a caminhada. A morte da geração desobediente. A geração que saiu do Egito morre no deserto, e uma nova geração se prepara para conquistar a terra prometida. A lei e a adoração. Deus estabelece mais normas para o culto e a adoração, revelando o seu caráter santo e justo. O livro de Números nos ensina sobre a fidelidade de Deus, a importância da confiança em suas promessas e as consequências da desobediência. A jornada do povo de Israel no deserto é um reflexo de nossas próprias lutas e vitórias em nossa caminhada com Deus. Vai ser uma leitura reveladora e edificante. Vamos juntos? Semana 6. Dia 2. Segunda, Números. Capítulo 1. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no 1º dia do 2º mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab.
De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Helon. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gadê, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens, que foram designados pelos seus nomes. E, tendo ajuntado toda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E, quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Números capítulo 2. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Helon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurissadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois, a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então
Partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. E Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Azer. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Azer. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois, a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3. São estas as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab. Depois, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor.
O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo, a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens, da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo, ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. O Senhor disse a Moisés: Conte todos os primogênitos dos filhos de Israel que são do sexo masculino, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E separe os levitas para mim, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273.
O Senhor disse a Moisés: Ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés.